Olá, pessoal. Estamos aqui, vamos dar continuidade agora para a nossa aula sobre rivalidade competitiva e dinâmica competitiva. Nós iniciamos na aula passada, falamos um pouco sobre algumas questões básicas sobre a rivalidade competitiva, falamos um pouco o que é essa rivalidade competitiva, como que funciona a dinâmica competitiva, alguns fatores que influenciam a intenção da empresa em agir, entrar nessa rivalidade competitiva. Iniciamos apresentando um modelo, esse modelo aqui. Falamos um pouco sobre a análise dos concorrentes, a questão dos mercados comuns, o que é o mercado comum. Lembrando, mercado comum é quando a empresa e os seus concorrentes elas agem nos mesmos mercados. Elas têm similaridade de recursos quando os recursos, tanto os recursos tangíveis e intangíveis, eles são similares. Lembrando que é um aspecto difícil de ser medido porque engloba os recursos intangíveis. Depois nós estudamos os impulsionadores do comportamento competitivo, que é a percepção que a empresa tem de que o seu concorrente age no mesmo mercado que ela, a motivação que ela tem em agir competitivamente, com a questão da análise dos custos e benefícios que ela pode ter com essa ação competitiva, e aí por fim a capacidade, que também é um dos impulsionadores. Se a empresa ela percebe que ela tem uma capacidade superior aos seus concorrentes, ela tende a agir mais competitivamente. Mas se ela percebe que ela tem uma capacidade menor, ela vai correr um risco muito grande se ela fazer alguma ação que vai gerar uma reação competitiva e essa reação pode causar prejuízos para ela. Então, essa análise de percepção, motivação e capacidade, elas são impulsionadores do comportamento competitivo. E aí, de acordo com esses três aspectos, tem-se o modelo de rivalidade competitiva. Então, esse modelo de rivalidade competitiva ele se divide em probabilidade de ataque e probabilidade de resposta. Então, de acordo com os incentivos do pioneiro, o tamanho organizacional e a qualidade, é possível avaliar a probabilidade de ataque. E de acordo com os tipos de ação competitiva, a reputação do participante e a dependência do mercado, é possível analisar a probabilidade de resposta. Tudo isso vai gerar como resultado a posição das empresas no mercado e o desempenho financeiro delas. Então, esse é o modelo geral de rivalidade competitiva. Agora, nós vamos estudar essa parte do modelo, que são os aspectos que influenciam a probabilidade de ataque e a probabilidade de resposta. Ok? Esses outros dois modelos a gente estudou na aula, esses outros dois aspectos a gente estudou na aula passada, então agora a gente vai dar continuidade, vamos trabalhar a rivalidade competitiva, tá? Então, probabilidade de ataque. Então, como vocês viram, um dos aspectos que influenciam a probabilidade de uma empresa atacar a outra é a questão do incentivo do pioneiro. O que é esse incentivo do pioneiro? O pioneiro, ele é uma empresa que empreende uma ação competitiva inicial. Geralmente, os pioneiros são aquelas empresas que investem um grande volume de recursos em pesquisa e desenvolvimento, geralmente estão à frente, lançando sempre o produto à frente dos seus concorrentes. Então, ela sempre lança a ação competitiva inicial. Ok? Os pioneiros, eles alocam fundos para inovação e desenvolvimento de produtos, então eles têm como característica isso, um alto investimento em inovação e desenvolvimento de produtos, eles fazem uma propaganda agressiva, têm um investimento muito forte em marketing e pesquisa e desenvolvimento de ponta. Por quê? São empresas que sempre estão à frente, elas sempre lançam um produto primeiro. Geralmente, elas tendem a ser agressivas e tendem a ser propensas a riscos e custos. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa ela faz um investimento grande em pesquisa e desenvolvimento, ela está propensa a um risco de lançamento de um produto que não vai dar certo.
ou o lançamento de um produto que vai ter problemas depois, que vai causar para ela alguma perda de mercado. Então, assim, o, a questão do risco, ela está envolvida quando você é o pioneiro, quando você inicia o ataque. Então, geralmente essas empresas, elas estão propensas a riscos e propensas a custos também. Por quê? Para você lançar um novo produto, além do investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem toda a questão de custos envolvidos na produção daquele produto que pode não dar certo, ou até se chegar ao produto ideal, existe um investimento e uma talvez você perder alguns recursos, né, custos envolvidos nesse processo de atingir a qualidade ideal. Então, geralmente essas empresas elas estão propensas a esse tipo de situação. Só que, qual que é a vantagem dela? Como ela é pioneira, ela lança primeiro o produto no mercado, geralmente ela ganha em tempo. Por quê? Quando ela lança esse produto no mercado, até os concorrentes dela conseguirem reagir, conseguirem uma ação, conseguirem desenvolver algum produto, desenvolver algum serviço para reagir à ação que ela empreendeu, até isso acontecer, ela já conseguiu ganhar uma fidelidade dos clientes com aquele produto novo que ela lançou. Então, os clientes já viram aquele produto como uma inovação, gostaram e começaram a utilizar e já criaram uma fidelidade àquele produto. E quando o concorrente lançar uma imitação ou algo diferente, talvez tenha uma resistência em mudar. Além disso, ela vai garantir uma participação de mercado antecipada, que os concorrentes dela vão ter uma dificuldade em atingir. Tá? Quem são esses concorrentes? Em geral, são empresas imitadoras. O imitador é aquela que vem em segundo, que geralmente reage ao pioneiro. Quais são as vantagens que ele tem? Primeiro, ele corre menos riscos e envolve menos custos. Por quê? Porque ele vai pegar um produto que já foi lançado e ele não vai precisar investir todo em pesquisa e desenvolvimento para lançar aquele produto. Outra empresa já fez. Então, o imitador ele já sabe se deu certo ou se não deu, se atingiu o mercado ou não. Então, os riscos envolvidos são muito menores. E os custos também. Os custos de tentativa a chegar a um produto ideal. Então, o imitador ele tem como essa vantagem. Só que ele tem como desvantagens que ele tem uma dificuldade de acompanhamento. Então, provavelmente, ele não vai conseguir até ele conseguir desenvolver a sua imitação, vamos dizer assim, a empresa pioneira ela já atingiu uma parcela do mercado que ele não vai conseguir atingir, ela já conseguiu garantir uma fidelidade dos clientes. Então, o imitador, a empresa que vem depois, ela geralmente ela tem essa dificuldade em conseguir recuperar o tempo perdido, né? E aí, por fim, a gente tem um último grupo de empresas que compõem essa dinâmica competitiva, que são as empresas que respondem depois do pioneiro e do imitador, que respondem bem depois disso. Mas responder depois não tem problema. O problema é não responder. Então, essas empresas, elas respondem com um atraso maior, né? E geralmente são as empresas que estão lá na retaguarda, então são as empresas que atingem uma parcela de mercado bem menor do que as demais, ok? Então, esse aspecto do incentivo do pioneiro que influencia a probabilidade de ataque ou não. Se a empresa ela é um pioneiro, em geral, ela vai atacar. Se ela é um imitador, em geral, ela vai esperar o ataque do pioneiro para depois ela reagir e criar uma imitação, ok? Outro aspecto que influencia é a questão do tamanho organizacional. Por quê? As pequenas empresas, em geral, elas são mais ágeis e flexíveis. Então, como concorrente, elas são mais ágeis. Por quê? A estrutura organizacional dela é menor, então ela consegue se alterar com mais facilidade.
As grandes empresas, por outro lado, elas têm possibilidade de iniciar mais ações competitivas e estratégicas devido à sua quantidade de recursos. Então, as empresas pequenas, elas têm como benefício a agilidade e a flexibilidade. As grandes, a quantidade de recursos. Então, por isso que assim, as pequenas empresas, elas conseguem fazer ataques quando o principal aspecto é a agilidade e a flexibilidade. Agora, quando envolve uma quantidade de recursos grandes, as grandes empresas têm vantagens. Mas, como característica, percebe-se que grandes empresas elas têm uma tendência a uma variedade limitada de ações competitivas, justamente por conta dessa dificuldade na flexibilidade. Então, em geral, as grandes empresas elas têm uma limitação, né, nas ações competitivas que elas adotam. Em geral, são ações no sentido de pesquisa, desenvolvimento e lançamento de novos produtos, ok? E as pequenas empresas elas já têm essa flexibilidade maior e de empreender ações diversificadas, ok? Então, dependendo do tamanho organizacional, influencia também na probabilidade de ataque das empresas. Outro aspecto é a questão da qualidade. O que significa? A qualidade, ela está relacionada, o conceito de qualidade, ele está relacionado ao fato dos bens ou serviços oferecidos pela empresa atenderem ou superarem as expectativas do cliente. Então, como que se classifica um produto com qualidade? Quando aquele produto, ele atendeu ou superou as expectativas do cliente. Então, aí diz-se que ele tem qualidade. E aí, a questão da qualidade, ela é um influenciador na probabilidade de ataque. Por quê? Quando a qualidade do meu concorrente é menor, vamos pensar assim, quando a empresa ela é líder em qualidade, ela pode empreender uma série de ações competitivas em outros aspectos, né? Porque a qualidade ela já tem garantida. Agora, quando a qualidade do meu concorrente é menor, a gente percebe que ele não vai investir muito em ações competitivas porque ele tem um problema interno para resolver primeiro, que é a questão da qualidade. Então, é aquela análise dos pontos fortes e dos pontos fracos, né, das oportunidades e ameaças. Em geral, a empresa ela não vai partir para o ambiente externo quando ela tem fraquezas internas para resolver. Então, o que acontece? Ela não pode lançar uma ação competitiva tentando ganhar um novo mercado se ela tem um problema grave de qualidade internamente, ok? Então, a qualidade, ela é um influenciador na probabilidade de ataque. Quando a empresa, ela não tem 100% de qualidade, quando ela não tem um nível de qualidade significativo, ela não vai iniciar uma ação competitiva de ataque, porque ela tem um problema para resolver internamente, ok? Então, se você tem um concorrente, o que significa? Se você tem um concorrente e você percebe que ele tem um problema de qualidade nos produtos ou nos serviços oferecidos dele, você consegue prever que ele não vai criar uma estratégia de ataque. Por quê? Ele vai resolver primeiro o problema dele internamente. Mas, caso ele utilize uma ação de ataque, é uma fragilidade dele na questão da defesa por parte da sua empresa para agir, para reagir àquela ação estratégica dele, ok? Então, essa questão da qualidade também influencia a probabilidade de ataque. Esses aspectos influenciam a probabilidade de ataque. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as probabilidades de resposta. Quando que é provável que um concorrente vai reagir a uma ação estratégica? Isso pode ocorrer, tem 3 aspectos que influenciam. Um deles é o tipo de ação competitiva. Então, o que acontece? As ações estratégicas, elas geram um número total menor de respostas competitivas. Em geral, quando as empresas agem competitivamente, elas nem todas as vezes que elas agirem competitivamente vai ter uma resposta. Em geral,
o total de respostas é menor do que o total de ações, ok? Mas, e por que isso acontece? Primeira coisa, isso acontece porque quando um pioneiro ele lança uma ação estratégica, ele faz um ataque, vamos dizer assim, a resposta dos concorrentes ela envolve comprometimento de recursos e essas ações elas são difíceis de implementar e reverter. Se o meu concorrente lançou um novo produto e eu, como resposta, eu quero lançar um outro produto para combater o dele, eu preciso envolver muitos recursos para desenvolvimento desse produto, para lançamento, para tudo mais. É um processo difícil de fazer, não se faz com muita rapidez e principalmente é difícil de você reverter. Porque se o seu produto não der certo, você não conseguir reagir, não conseguir derrubar o produto do concorrente, é possível que você tenha prejuízos com relação a isso, ok? Então, por isso que as respostas, o número de respostas não é equivalente ao número de ações, porque geralmente a empresa precisa avaliar muito bem se vale investir em uma resposta, em um contra-ataque, ok? O tempo necessário para que uma ação estratégica seja implementada e a sua eficácia avaliada retarda a resposta do concorrente. Por quê? Eu vou reagir a todo tipo de ação competitiva que o meu concorrente fizer? Talvez ele vai lançar um produto que não vai dar em nada. Talvez ele vai lançar um produto que vai ser um fracasso. Então, para que eu vou sair gastando um monte, envolvendo uma quantidade enorme de recursos, de pessoal, de tudo, para criar um novo produto, se eu não sei nem se o produto dele vai dar certo. Então, o tempo necessário para avaliar se realmente a ação daquele concorrente conseguiu roubar meu mercado, esse tempo geralmente ele retarda a resposta, a minha resposta. Por quê? Eu preciso esperar para ver se realmente deu certo, se realmente o que ele queria ele conseguiu, se eu perdi mercado com isso ou não, para daí avaliar se eu lanço uma resposta ou não. Se os efeitos da ação de um concorrente sobre a empresa focada forem significativos, é provável que a resposta seja rápida e incisiva. Então, se o meu concorrente lançou um produto e ele obteve sucesso e ele roubou uma parte do meu mercado, ou ele me causou prejuízos financeiros com relação ao meu mercado, com relação aos meus produtos, em geral a minha resposta vai ser rápida e incisiva. Tá? Agora, quando a ação do meu concorrente não gerou um impacto tão significativo sobre os meus resultados, em geral a resposta pode nem acontecer. Então depende do tipo de ação competitiva e do resultado dessa ação competitiva, ok? Outra questão importante é a reputação do participante. Em geral, primeira coisa, o que é a reputação do participante? A reputação é uma dimensão ou positiva ou negativa, atribuída por um rival a outro com base no comportamento competitivo passado. Então, com base nos comportamentos que o meu concorrente teve no passado, eu vou atribuir a ele uma avaliação positiva ou negativa, que seria a reputação dele. Então, assim, quando a gente está em um mercado competitivo, que a gente compete com as mesmas empresas durante um bom tempo, a gente já consegue avaliar, já consegue prever uma possibilidade de resposta de um concorrente através de comportamentos passados. Então, se anteriormente eu lancei um produto e ele reagiu de uma forma que me causou prejuízos ou de uma forma que foi de muito sucesso para ele tem uma reputação positiva nesse sentido. Então, olha, eu preciso avaliar. Se eu agir competitivamente, eu vou ter uma resposta à altura. Mas, quando quando a empresa faz lançamentos, por exemplo, adota estratégias que não são muito positivas, em geral, a gente nem responde, a empresa nem responde.
Um exemplo disso são aquelas empresas, por exemplo, que são vamos dizer assim, catadoras de clientes de última hora, que assim, elas pegam e fazem, nas épocas, vamos pegar um exemplo aqui, na época de Black Friday. A empresa vai lá, uns dias antes, baixa o produto, aumenta o preço do seu produto, e aí no dia do Black Friday a empresa vai lá e joga lá embaixo o preço. Só que o que acontece? O concorrente, ele sabe que aquele preço que a empresa está lançando, aquela propaganda de que, sei lá, 50% de desconto, de que na verdade aquilo lá é uma, é uma é uma farsa, né? Está enganando o cliente, enfim. Nesse tipo de situação, a empresa geralmente ela nem tende a nem tende a agir, tentar competir com aquela empresa para gerar uma resposta, para tentar fazer uma outra, lançar uma campanha, uma promoção e tal contra aquela lá, porque ela sabe que a reputação daquele participante ela é negativa. Então, geralmente é assim, quando a empresa ela tem uma boa reputação, existe uma probabilidade maior de gerar respostas. Então, se você sabe que aquela empresa ela lançou uma ação competitiva, consistente, coerente e que é possível que ela vá gerar algum ganho de mercado, em geral, os concorrentes já lançam uma resposta, tá? Então, tem essa questão da reputação também. E aí, por fim, a dependência do mercado. O que isso significa? Em geral, quando a empresa depende muito do mercado, e o que é essa dependência do mercado? É quando as minhas receitas ou os meus lucros, eles são originários de um determinado mercado. Então, por exemplo, se eu dependo daquele mercado, porque meus lucros vêm tudo daquele mercado, eu tenho uma dependência dele. Então, em geral, eu vou ter uma probabilidade maior de responder enfaticamente aos ataques, porque eu dependo daquele mercado. Se eu correr riscos de perder aquele mercado, não faz sentido nenhum eu estar aqui e não responder. Então, por isso que a probabilidade de resposta ela aumenta quando eu dependo daquele mercado. Os grandes líderes podem optar por demorar em responder ao mercado e lançar produtos com maior certeza. Por exemplo, na apostila de vocês tem um exemplo da Microsoft, que ela em um momento da história, as concorrentes lançaram produtos para concorrer com as suas ações estratégicas, mas ela esperou. Ela esperou, pesquisou, criou uma nova. E aí, quando lançou, ela lançou um produto totalmente diversificado, totalmente diferente e com um resultado significativo. Então, os grandes líderes eles têm a probabilidade de fazer esse jogo de tempo, esperar, né? Olha, vou esperar um pouco para responder e tal. Agora, quando se trata de empresas menores, aqui novamente a questão do tamanho da empresa, talvez essa espera pode causar prejuízos financeiros significativos e a empresa não consegue segurar esses prejuízos. Então, a resposta geralmente é enfática e rápida, ok? Então, esses são os aspectos que influenciam a probabilidade de resposta. Então, a gente estudou aqui, ó, a rivalidade competitiva, né? A probabilidade de ataque, que são os incentivos do pioneiro, o tamanho organizacional e a qualidade. Esses três aspectos influenciam a probabilidade de uma empresa atacar. Aí a gente estudou também os tipos de ação competitiva, a reputação do participante e a dependência do mercado, que são os três aspectos que influenciam a probabilidade de resposta. Com base nisso aqui, isso tudo teve o ataque, teve a resposta, enfim, chegou a um resultado, que é a posição no mercado e desempenho financeiro. A posição no mercado é aquela questão da empresa ser líder no mercado ou não, ou perder posição no mercado, enfim. E a questão do desempenho financeiro é de lucro mesmo, ok? Então, esse é o modelo de rivalidade competitiva. A gente finaliza o modelo aqui, tá? Agora a gente vai estudar
um pouquinho sobre a dinâmica competitiva. Lá no comecinho eu falei para vocês, lá na aula passada, no início da aula passada, falei para vocês que tem uma diferença da dinâmica competitiva de acordo com o tipo de mercado. Mercado de ciclo lento e mercado de ciclo rápido. Então, o que são esses mercados de ciclo lento e mercado de ciclo rápido? Na verdade, são ciclo lento, ciclo rápido e ciclo padrão. O ciclo lento são aqueles mercados no qual as empresas que participam, em geral, elas têm uma vantagem competitiva protegidas de imitação por um longo período de tempo. Por exemplo, eu coloquei o Mickey aqui não só porque eu acho ele uma gracinha, mas porque aqui a questão da Walt Disney. A Walt Disney, ela tem uma vantagem competitiva, que é a questão dos seus personagens, no mercado de entretenimento, a questão dos seus personagens são protegidas aí por patentes, por registros, por um longo período de tempo. E aí, nesse caso, a imitação ela é muito cara. Então, assim, uma outra empresa de entretenimento, para fazer uma imitação, ela vai gastar muito dinheiro e é um custo que ela não sabe se ela vai ter um retorno. Então, nesse caso, a empresa, no caso a Walt Disney, ela tem uma vantagem competitiva inigualável e exclusiva, que conduz a um sucesso competitivo. Então, não só o caso da Walt Disney, a gente pode pensar em várias situações. No mercado farmacêutico, na questão de cosméticos, isso também é muito presente. Por quê? Em geral, os produtos são protegidos por patentes. E aí isso garante à empresa um bom período de tempo para que ela lance, para que ela tenha vantagem competitiva sobre aquele produto. Então, a vantagem competitiva nesse tipo de mercado é sustentável. Tá? Então, ela é sustentável, a empresa tem durante um longo período de tempo. Em geral, essa vantagem resulta de condições históricas únicas, ambiguidade causal ou complexidade social. Então, tem vários aspectos que influenciam essa vantagem da empresa. Então, assim, ela tem uma vantagem, por exemplo, a questão da Walt Disney são condições históricas únicas que fizeram dele líder nesse mercado, tem essa vantagem competitiva. O comportamento competitivo da empresa, nesses casos, é orientado para proteção, manutenção e extensão da vantagem. Então, em geral, ela não fica buscando novos produtos, ela não fica buscando novos serviços. Em geral, ela tenta proteger, fazer a manutenção e estender essa vantagem. Talvez, no caso da Walt Disney, ela pode até lançar novos personagens, tal, mas no sentido de estender a vantagem que ela já tem. Ok? Então, esses são os mercados de ciclo lento. Esse aqui é o tipo, é a forma como ocorre o processo da vantagem competitiva sustentável nesse mercado. Então, o que acontece? No início tem o lançamento, ó, aí sobe. Aí ao longo dos anos tem a exploração e a empresa tem uma vantagem competitiva sustentável. Quando essa vantagem começa a cair, em geral há o contra-ataque dos concorrentes. Quando que isso acontece? Quando termina o tempo de patente, né? Nesse período, começa a ocorrer o contra-ataque, ok? Então, esse é o modelo do mercado de ciclo lento. Aí a gente tem o mercado de ciclo rápido. O mercado de ciclo rápido, ele é o contrário. Ele é caracterizado por mercados nos quais as capacidades das empresas elas não estão protegidas de imitação. Então, assim, elas podem lançar um produto hoje, amanhã já tem uma imitação. A imitação é acelerada, né? Existe uma imitação muito rápida e o custo é baixo, porque em geral, nesses mercados, as inovações elas são graduais. Então, o que acontece? Uma empresa lança um produto, aí daqui a pouco ela já lança uma melhoria, lança outra. Nesse tipo de mercado, um exemplo bem clássico desse tipo de mercado é a questão dos celulares. Então, a empresa lança, por exemplo,
as linhas aí da Samsung, as linhas de iPhone, né? A empresa lança, quando a gente sempre pensa assim, ah, comprei o top. Aí passa um mês, já tem um outro mais novo, né? Com outras ferramentas, enfim. E esse é o mercado de ciclo rápido. A imitação é acelerada, gera um custo baixo, as vantagens competitivas não são sustentáveis. Então, hoje eu tenho uma vantagem porque eu lancei o celular com 2 câmeras e tal, ou celular com 4 câmeras, eu tenho uma vantagem. Amanhã pode não ter mais. Então, elas não são sustentáveis. É muito rápido esse mercado. Os ambientes de grande rapidez, eles exercem pressões consideráveis nas decisões estratégicas. Então, considerando que o mercado é muito rápido e que eu posso perder vantagem muito rápido, eu preciso estar em constante aperfeiçoamento, eu preciso mudar muito rápido os meus produtos, preciso inovar sempre, eu preciso tomar decisões muito rápidas. As empresas elas precisam lucrar rapidamente com suas inovações, justamente por conta dessa rapidez. E, em geral, nesse tipo de mercado, as empresas concentram-se muito em pesquisa e desenvolvimento, ok? O modelo desse mercado é dessa figura. Então, vocês vejam que a empresa ela faz um lançamento, ela explora durante um período de tempo, aí quando começa a cair, ela já lança outra. Então, assim, ele é muito rápido o processo. Então, a empresa ela já avança para a segunda vantagem e assim vai indo. Ao longo do tempo, ela lança um monte de produtos, um monte de vantagens que são contra-atacadas o tempo todo pelos concorrentes, tá? E aí a gente tem os mercados de ciclo padrão, que é aqueles mercados que a vantagem ela é moderadamente protegida contra a imitação. E a imitação é moderadamente onerosa, então ela é um intermediário. Então, nesse tipo de mercado, a empresa ela consegue manter as suas vantagens competitivas enquanto ela for capaz de melhorar a qualidade delas. Então, as empresas elas ficam aí nessa briga de melhorar a qualidade, de lançar novas embalagens, novos rótulos, enfim, propagandas de campanhas de marketing. Então, nesse sentido, a empresa consegue manter a vantagem competitiva dela. As ações competitivas nesse tipo de mercado são baseadas em tentar garantir uma maior participação no mercado, tentar criar uma fidelidade do cliente com a marca e tentar oferecer sempre uma experiência positiva para os clientes. Então, a questão da qualidade, a questão de aumentar a participação no mercado, expandir para novos mercados e também garantir a fidelidade do cliente com a marca, com o produto. Em geral, esses mercados são caracterizados por grandes volumes, são produções em escala, são mercados massificados e com necessidade de economia de escala. Então, o ramo de alimentos, ele, de forma geral, ele se enquadra nesse tipo. Aqui a gente tem uma figurinha da Coca-Cola e da Pepsi, né, que tem a briga aí, né, retratada, que é uma característica desse mercado de ciclo padrão, ok? Então, esses são os 3 tipos de mercados. De acordo com o tipo de mercado, influencia na dinâmica competitiva. Por quê? Porque eu não posso, no mercado de ciclo em um mercado de ciclo lento, por exemplo, em geral, a dinâmica competitiva ela não é tão grande, porque não tem essa questão de reação e reação o tempo todo. Agora, no de ciclo rápido, essa ação e reação ela é muito maior, então existe uma dinâmica competitiva maior. Tá? Então, isso influencia também na dinâmica competitiva. Gente, finalizamos aqui a nossa discussão sobre a questão da dinâmica competitiva, das ações competitivas, de como essa questão de como que eu vou prever se eu vou fazer uma ação e eu vou ter uma reação no meu concorrente, né? Então, assim, a gente abordou aqui de forma geral esses aspectos. Claro que pela limitação do tempo, a gente não consegue abordar de forma aprofundada cada um dos aspectos, por isso eu sugiro para vocês, leiam o material ele está rico de exemplos,
né? Então, leiam os materiais que eu disponibilizei para vocês lá no Jacad. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato através do nosso grupo do WhatsApp, no nosso horário de aula, eu estarei à disposição de vocês. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos e se cuidem. Um abraço.